Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Lunático. Hoje o assunto é sobre Hair, um filme de 2013, escrito e dirigido por Spike Jonze, mais conhecido como o filme do cara que se apaixona por um computador. Bom, Hair, apesar dessa sinopse um tanto quanto inovadora, é um filme que, no fim das contas, é de romance e é sobre o amor em si. Com a única diferença de que o nosso protagonista se apaixona por um sistema operacional. E bom, no filme, o Theodore ele está no meio de um divórcio complicado. Ele não quer se divorciar da ex-esposa e por causa disso ele vive triste, com saudade dela, até que ele arruma um novo sistema operacional que saiu. E esse sistema operacional ele tem uma inteligência artificial muito boa que vai aprendendo com o tempo. Após instalado, o sistema operacional começa a funcionar e adota o nome de Samantha. No começo, Samantha serve como uma secretária para Theodore, fazendo os trabalhos comuns, até que ela começa a desenvolver uma consciência maior e ambos terminam se apaixonando. Agora, bom, depois que os dois se apaixonam, o próprio filme em si começa a refletir um pouco sobre esse amor entre eles, porque a própria Samantha e o próprio Theodore eles começam a pensar mais ou menos como é que vai funcionar. A Samantha não tem corpo, o Theodore é diferente, eles têm um espaço diferente e eles vão conversando sobre isso. Aí tem uma cena que é a cena mais vergonhosa do filme, na qual a Samantha chama uma garota para ser o corpo enquanto eles transam. E bom, é nessa cena que eles têm meio que uma briga, já que o Theodore ele não consegue ir adiante com isso, e parece que o fato da Samantha não ter corpo vai ser um empecilho. Porém, como foi dito antes, é um filme sobre amor, e mesmo a barreira da diferença entre dimensões dos dois personagens, é o amor que prevalece no final, porque eles se entendem, eles se gostam, eles são sinceros um com o outro, e chega um ponto em que a própria ex-esposa do Theodore fala para ele que ele sempre quis que ela fingisse ser essa pessoa feliz o tempo todo, e que agora ele arrumou um computador que faz tudo o que ele quer e diz que está apaixonado. E aí o Theodore começa a questionar se a Samantha realmente é alguém ou se é só um computador que foi programado para satisfazer seus desejos. E aí vem o outro lado da história, que é o desenvolvimento da Samantha, porque ela, sendo uma inteligência artificial, primeiro ela chega no nosso nível dos humanos, e depois começa a evoluir exponencialmente. Chega a um ponto em que ela conversa com milhares de pessoas ao mesmo tempo, depois se apaixona por várias outras, e aí que vem a ruptura. Mas no fim das contas, Theodore e Samantha tiveram uma história de amor, mesmo que breve, que contribuiu para o crescimento de ambos. O Theodore, ele, durante esse tempo com a Samantha, ele foi começando a superar a ex-esposa e foi começando a perceber que todos os medos dele e toda a solidão e tristeza que ele sentia vinha de uma insegurança que ele não precisava ter. Porque o Theodore, ele era um cara muito sensível e sentimental. Ele tem toda aquela vibe meio melancólica, e ele é muito frágil emocionalmente, ao passo em que a Samantha começa inocente e vai amadurecendo ao ponto de chegar pau a pau com o nível do Theodore e depois até subir. Então, se o amor entre os dois não foi o definitivo, o amor para toda a vida, foi um caso que ajudou na experiência e evolução de ambos. E só foi separado porque a Samantha iria chegar num lugar que o Theodore não consegue. Mas
em termos do que um sentia pelo outro, é como uma conversa que os dois têm, no qual a Samantha diz que antes se sentia insegura por causa do lance de não ter corpo, e aí ela percebeu que confia nela mesma e confia nos próprios sentimentos. E o Theodore diz: nossa, você é linda. Então, quer dizer, é um ponto e um sentimento que transcende a aparência física e o primeiro olhado. Não tinha como o Theodore ver a Samantha, e a Samantha não podia interagir com o Theodore, mas mesmo assim os dois acharam um jeito de um ter sentimento pelos outros, e isso deve ser um sentimento muito mais forte do que a maioria que se tem por aí, porque o foco quase sempre é na aparência. Porém, quando você consegue achar uma pessoa que você nunca viu bonita e perceber que você gosta dessa pessoa pelo que ela é, o que vem depois, a visão em si, é apenas um bônus. Então é um amor sem fronteiras, sem restrições, apesar de ter ter sido preciso um tempo para ambos se acostumarem, e no fim das contas não foi o definitivo, mas foi aquele que ajuda no crescimento pessoal, porque no final do filme, quando a Samantha finalmente vai embora, o Theodore ele percebe que ele já passou por aquela fase ruim que ele estava tendo, e o discurso final dele é sobre como ele entende que acabou o que ele tinha com a ex-mulher e que ela pode seguir em frente. Porém, ele sempre vai ter um pouco dela dentro dele, bem como da Samantha. É isso. Até o próximo vídeo.